Após 12 anos à frente da Associação Comercial do Porto, o independente Rui Moreira, 57 anos, empresário, conquistou a Câmara da Invicta. Nas autárquicas de 29 de setembro, apesar de não ter conquistado a maioria absoluta, foi considerado o herói da noite a nível nacional. Hoje falamos da cidade, também falamos do país. A sua primeira grande entrevista aqui na Alfândega do Porto. Muito boa noite. Boa noite. Rui Moreira. Fica incomodado quando olham para si como uma espécie de Dom Sebastião que, a partir do Porto, vai resgatar o país da partitocracia vigente? Como Dom Sebastião, fico muito preocupado. Não é um rei que eu aprecio particularmente e não me parece que essa visão salvífica da política se aplique nem ao país nem ao Porto. Agora, é verdade que o Porto marcou a diferença desta vez e deixou um sinal ao país. A nossa candidatura deixa um sinal ao país e aos partidos. Mas sente com certeza essa pressão de quem coloca em si todas as esperanças de servir de inspiração, de exemplo para gerações futuras de independentes? Naturalmente, há um sentimento de responsabilidade acrescida pelo facto de ter tido uma votação muito expressiva, de ter conseguido vencer as eleições, de verificar que a população se identificou connosco e, naturalmente, que deposita em nós uma grande esperança. Num tempo tão difícil como este, nós sabemos que o desafio é um desafio gigantesco. Promete que não as vai desiludir? Eu prometo que farei todos os possíveis para cumprir tudo aquilo que eu disse e que não foi muito, e que nesse aspecto certamente não os irei desiludir, até porque tenho uma equipe que eu considero que está à altura dos grandes desafios que se vão colocar à cidade do Porto. O Rui Moreira fez, enfim, ao longo da campanha, recentemente tem feito sempre um discurso de distanciamento dos partidos, mas a verdade é que está de mão dada com eles. Isso deixa-o confortável? Não estou de mão dada com eles, repara, nem fiz um discurso contra os partidos. Aquilo que eu disse... Não, de distanciamento foi o que eu disse. Distanciamento, o que eu disse é que, de facto, a nossa candidatura era uma candidatura livre, independente, mas inclusiva, e que gostaria de ter à nossa volta todos aqueles que nos seus partidos não se identificam com as propostas ou aqueles partidos que se identificam com as nossas propostas. Mas não lhe parece uma contradição, por exemplo, este acordo agora com o PS? Repare, o acordo com o PS resulta de duas situações distintas. Em primeiro lugar, da necessidade de garantir condições de governabilidade para um município como o Porto. A governabilidade, não sendo um valor absoluto, é muito importante se nós pretendermos rapidamente levar a cabo um conjunto de reformas que, de outra forma, teriam que ser negociadas uma a uma, de uma forma que provavelmente iria extenuar a própria cidade à espera desses consensos. Mas o senhor já tinha dito que era possível governar a Câmara em minoria. É possível, mas não é desejável. É desejável ter uma maioria. Por outro lado, aquilo que permitiu este acordo é que entre o nosso projeto para a cidade, que nós anunciamos com muita antecedência, e o projeto do Partido Socialista, que mais tarde foi anunciado, há muitos pontos de convergência e há, naturalmente, uma identificação clara com aquilo que são os grandes propósitos da cidade. As críticas da Federação perturbam este acordo, da Federação Socialista? Dos últimos dias, dirigentes da Federação Socialista, não. Falando na perda de influência do PS no Porto, etc. Eu negociei com o Sr. Dr. Manuel Pizarro. O Sr. Dr. Manuel Pizarro ficou em segundo lugar nas eleições, era ele o candidato do Partido Socialista, ele é o Presidente da Conselhia, portanto não... É indiferente, pessoalmente é indiferente. Como compreende, são questões internas do Partido Socialista que eu apenas respeito. Confirma que os 3 vereadores do PS vão ter os pelouros do urbanismo, habitação e reabilitação urbana? Não. Não confirma? Não confirmo. Poderá dizer-me quais são os pelouros que serão atribuídos? Nós aquilo que fizemos foi um acordo programático com o Partido Socialista, aquilo que eu combinei com o Sr. Manuel Pizarro, é que nos próximos dias nos sentaremos a avaliar a macroestrutura da Câmara e também aí as competências que serão entregues aos vereadores do Partido Socialista. Ou seja, não será um vereador do PS que terá em mãos o difícil dossiê da Sociedade de Reabilitação Urbana? A Sociedade de Reabilitação Urbana será um dossiê que será naturalmente tratado ao nível da presidência da Câmara do Porto, com o auxílio naturalmente de todos os vereadores. É um assunto transversal à cidade, em que a cidade do Porto se tem empenhado. É um problema que o Porto tem há muito tempo. O Estado não tem querido resolver, este Governo em particular não tem querido resolver. Não tem querido resolver por um conjunto variado de razões. Eu vou colocar de parte até as questões de ordem, se quiser, de baixa política, que, a meu ver, presidiram algumas das atuações dos últimos meses e quero passar por cima disso. Mas é verdade que aquilo que o Estado está a dizer é que quer abandonar a reabilitação urbana. E quer abandonar, seja no Porto, seja nas outras cidades, mas a mim o que me preocupa é o Porto. E para si isso é inaceitável? Isso é inaceitável. E é inaceitável por várias razões. Em primeiro lugar,
por razões históricas. O Estado contribuiu para a degradação das cidades através da antiga lei das rendas que levou ao esvaziamento das cidades e à decadência do seu parque habitacional. Em segundo lugar, porque o Estado, em várias circunstâncias, temos o caso da Expo 98, se envolveu pesadamente em reabilitação urbana e, portanto, não faz sentido agora, que chegou o momento também do Porto querer fazer a reabilitação, saltar fora. Mas os tempos eram diferentes a nível económico. Os tempos eram diferentes, mas há um tempo que não é diferente. A reabilitação urbana é um dos investimentos públicos mais importantes. É reconhecido quer pela União Europeia, porque para isso vai alocar fundos estruturais, quer pelo próprio governo português, porque na altura o anunciou. E repara, na reabilitação urbana, por cada euro que o Estado investe, seja o Estado, seja a Câmara Municipal, o Estado na sua generalidade, isso representa normalmente um investimento da ordem dos 10% dos privados. Quando esse investimento ocorre, quem recebe os impostos dessa reabilitação urbana é o Estado. E, portanto, a única coisa que nós estamos a pedir, ou se quiser exigir, é que uma parte desses impostos que são cobrados pelo Estado Central sejam devolvidos às cidades para que as cidades possam continuar com este ciclo que vai permitir que as cidades se tornem em projetos eficientes que também eles interessam ao Estado Central. E, portanto, vai envolver-se pessoalmente nessa luta. Com certeza. Vai envolver-se noutras lutas pessoalmente, por exemplo, já disse que vai assumir os pelouros do crescimento económico e da criação de emprego. Rui Rio recentemente disse que um Presidente de Câmara pode fazer muito pouco no combate ao desemprego ou no crescimento económico direto. Quais são os resultados que espera obter? Eu acredito que as cidades podem fazer. É evidente que vão precisar, e ainda hoje o Sr. Secretário de Estado, responsável por esse setor, falava da necessidade das cidades terem um maior protagonismo nessa área. É evidente que é preciso que o Governo saiba, através da subsidiariedade, da descentralização e também da transferência de competências, permitir que as cidades desempenhem esse papel. Mas há hoje um papel de relevo que as cidades podem desempenhar. Aquilo que as cidades desempenham na atração do turismo, e são as cidades que o fazem, podem também fazer na atração de investimento estrangeiro e também na promoção das empresas locais, porque nós não podemos pensar apenas no novo investimento, temos que também pensar no tecido económico que existe na cidade. Não concorda com esta frase de Não, não concordo. Eu acho que as cidades têm um papel fortíssimo a desempenhar na atração de investimento. Eu acho que as cidades hoje concorrem entre si na Europa na atração de investimento e o Porto será certamente uma cidade atrativa no futuro. E o senhor também, diz que é a sua prioridade a área social, o combate à pobreza. Neste momento, com os recursos financeiros, o que é que as câmaras podem fazer para acudir a tanta gente com carências? As câmaras têm mesmo que acudir, porque nós já percebemos que o Estado Central não tem recursos para fazer, a cidade do Porto tem uma situação económica e financeira estável, permite-lhe libertar recursos para acudir àqueles que mais precisam. Eu gostaria muito que nós não tivéssemos a coesão social como prioridade. Isso queria dizer que nós, neste momento, não tínhamos o problema grave que vivemos em todo o país. Mas se a cidade tem os recursos que tem, e aí foi o mérito, de facto, da governação do Dr. Rui Rio, foi um dos grandes méritos dele, nós, neste momento, sabemos que teremos que alocar recursos, antes de mais, para valer àqueles que estão mais necessitados. Porque uma cidade só é livre, uma cidade só é uma cidade civilizada se for uma cidade solidária. Portanto, nós vamos apostar na inclusão, vamos atribuir verbas à inclusão, vamos continuar com o trabalho nos bairros sociais que foi feito nos últimos 12 anos e tenho a certeza que esse trabalho foi muito meritório e vai continuar a ser meritório, mas mais do que isso, vamos ter que chegar rapidamente às famílias através da rede das instituições de solidariedade social que existem, das paróquias, que é, no fundo, uma das coisas extraordinárias que nós temos no nosso país, em particular no Porto, e que muitas vezes o Estado tem ignorado. O Estado o que faz muitas vezes é tentar replicar aquilo que essas instituições fazem de uma forma menos eficiente, mais lenta e tradicionalmente mais cara. E, portanto, é uma questão de escolha. Fazer política é escolher. Ao contrário, Rui Rio, o senhor não minimiza a importância da cultura enquanto cola dessa coesão social. O que lhe pergunto é se o desinvestimento na cultura, nos anos de Rui Rio, fizeram mal ou fez mal à cidade? Eu acho que, acima de tudo, o que aconteceu foi que não se aproveitou a oportunidade e não se viu que a cultura tem este duplo efeito. Por um lado, tem um efeito muito importante na coesão social, no nosso sentimento de pertença. Nós sentimos-nos, através da cultura, sentimos todos mais próximos uns dos outros. Mas a cultura é também um enorme fator de desenvolvimento das cidades, exatamente na atração de investimento, na criação de emprego, na atração do turismo. Esse papel que a cultura tem, muitas vezes, não foi reconhecido. Mas em tempos de crise é sempre ela que leva por tabela, passa a expressão. Mas leva mal, ou seja, o que se tem que fazer também é as escolhas. Não me vão pedir para fazer novos templos da cultura. Nós não vamos fazer o templo da cultura, não vamos betonizar a cultura. Agora vamos usar aquilo que é fundamental na cidade do Porto, e em que a cidade do Porto é talvez o único fator, quando nós comparamos o Porto com cidades da mesma dimensão na Europa, aquilo que provavelmente é o nosso maior fator de competitividade é a cultura. Basta ver os criadores que vão aparecendo em antigos shoppings abandonados, basta ver Serralves, basta ver a Casa da Música. Isto são, de facto, os grandes argumentos que nós temos quando concorremos com os outros. Então deixe-me lançar-lhe uma provocação. Lance. Vai revogar a decisão de despejo da Ceiva Trupe do Teatro do Campo Alegre?
Uma decisão tomada nos últimos dias. Relativamente a essa matéria, eu olharei em detalhe para o processo que ocorreu. O que ocorreu, por aquilo que se sabe publicamente, eu ainda não tenho esse dossiê na mão, é que tinha havido uma renegociação com a Ceivatrup e que depois da renegociação a Ceivatrup deixou de pagar renda no mercado. A Ceivatrup queixa-se de perseguição política. Pronto. Da minha parte não haverá certamente perseguição política, tenho muito apreço pela Ceivatrup, pelo seu papel como companhia de teatro na cidade, sei bem as dificuldades que vivem e como eu tenho um projeto... É uma marca cultural importante da cidade. É uma marca muito importante, claro que é uma marca importante, como são muitas outras, mas a Ceivatrup tem uma história na cidade do Porto, uma história respeitável no teatro, eu queria que a Ceivatrup conseguisse fazer mais e sei perfeitamente que a Ceivatrup pode fazer mais. A Ceivatrup é das tais companhias que pode perfeitamente ser parte de um projeto que nós temos no Rivoli e que envolverá também o Teatro do Campo Alegre. Portanto, são duas questões diferentes. Uma é a questão do inquilinato, se assim quiser, de um contrato que está por cumprir. Outra coisa é dizer a Ceivatrup, eu conto com a Ceivatrup no futuro para um projeto que tenho para a cultura no Porto e que passa por um teatro municipal do Rivoli, que vai certamente também abranger o Campo Alegre como um projeto complementar do Rivoli. O Rivoli, projeto para o Rivoli passa pela concessão a privados ou só por encontrar um programador? Não passa pela concessão a privados. Não haverá concessão a privados? Será um teatro municipal do município. Aquilo que eu disse foi que será feito um concurso público para escolher em Portugal um programador, porque não deve ser o Presidente da Câmara, não deve ser o Vereador da Cultura, o Paulo Cunha Silva, porque eu tenho muito respeito, mas ele também pensa da mesma forma, a definir o que é que deve ser o programa cultural. Para isso, vamos abrir um concurso público e em 3 meses, provavelmente, teremos um programador que depois escolherá exatamente o que é que vai decorrer em termos de oferta cultural no Rivoli. Já disse, por exemplo, em relação ao Bolhão, também o que quer fazer. A dúvida neste momento é perceber até que ponto é que também quer entregar a requalificação e a exploração do Bolhão a privados. Primeira questão, eu quero que o Bolhão seja um mercado municipal de frescos. Quero que, em termos da monumentalidade, seja restituída aquela que era a traça original do Bolhão e que hoje, por razões que sabemos, foi completamente turpada, está envelhecida e mesmo as lojas no exterior estão praticamente destruídas, em muito mau estado. Determinando essa identidade futura do mercado do Bolhão, aquilo que eu diria é o seguinte: neste momento, se nós conseguirmos, apesar disso, preservando os interesses dos comerciantes que lá estão e daqueles que lá se querem instalar, se conseguirmos um modelo privado através de concessão, que respeite exatamente este nosso pensamento sobre o mercado do Bolhão, com certeza que recorreremos aos privados, porque dessa forma podemos... À semelhança do que aconteceu no Bom Sucesso? Ou diferente? Diferente do Bom Sucesso. O Bom Sucesso é uma reabilitação, mas, no meu entendimento, o que nós hoje vemos no mercado do Bom Sucesso não é o mercado municipal. Tem lá uma parte de venda de frescos, mas não é o mercado municipal, não é esse o projeto que nós pretendemos. Nós pretendemos que o mercado do Bolhão volte a ser um mercado municipal, mas isso não quer dizer que não se possam utilizar recursos privados, se for esse o caso. Se não for o caso, teremos que utilizar recursos públicos, mas teremos certamente que encontrar formas de o novo quadro comunitário de apoio poder contribuir para um esforço financeiro que nós admitimos que seja na ordem dos 16 ou 17 milhões de euros. O senhor gostaria de suceder a Rui Rio também na presidência da Junta Metropolitana do Porto ou Conselho Metropolitano do Porto? Não. Porquê? Olha, em primeiro lugar, porque eu disse que acha que é algo perdido à partida? Não é por ser independente, por não fazer parte dos partidos? Não é por isso, não é por razão nenhuma, é porque eu entendo que estes próximos 4 anos em que eu quero governar a Câmara do Porto, eu tenho que me concentrar absolutamente naquilo que é a essência dos problemas da cidade e quero trabalhar na cidade. Com certeza que participaremos na Junta Metropolitana, como outros municípios participarão, mas eu não considero que isso seja importante nem crucial para a cidade do Porto. Até porque a cidade do Porto será sempre olhada, a voz da cidade do Porto, se nós formos razoáveis, se tivermos o discurso certo, se formos capazes de demonstrar que temos razões para sermos protagonistas, teremos sempre esse protagonismo, não precisamos disso. Focado no Porto, mas também preocupado em recuperar as boas relações com Gaia? Preocupado em criar relações com Gaia, com Gondomar, com Matosinhos, são os concelhos limítrofes mais importantes, mas também com a Maia, com Valonga e com todos os outros. Mas as relações com Gaia, como sabe, eram aquelas que tinham, por uma expressão, azedado bastante. O que é importante com as relações com Gaia vai ser pensar, eu já falei com o Presidente da Câmara de Gaia, com o Dr. Eduardo Vítor, com quem definimos claramente que alguns aspectos da confluência entre as duas cidades vão ter que ser resolvidas, mas com Matosinhos também têm que ser resolvidas e, portanto, certamente que não haverá entre nós rivalidades que
resultavam de querelas dentro de partidos políticos, porque essas não existem. Nem as tais querelas que o Futebol Clube do Porto também já disse que também vai reabrir a varanda não vai haver querelas. Ao Futebol Clube do Porto e às equipas vencedoras da cidade. Das que forem da cidade, com certeza. Eu quero que a Câmara, eu quero um pouco desacralizar a Câmara Municipal, no bom sentido da palavra, ou seja, que aquilo também seja, os passos do Conselho também sejam a nossa sala de visitas, o sítio onde as pessoas podem ir, e vamos certamente ter lá uma galeria de arte, e vamos certamente fazer com que a população olhe para a cidade do Porto e diga, esta também é a nossa sala de festas, e nesse sentido, com certeza, que o Futebol Clube do Porto e as outras equipes da cidade terão sempre lá lugar. O senhor reagiu durante a campanha com indignação, acho que é a expressão correta, sim, às palavras do Primeiro-Ministro, quando ele disse que os autarcas não deveriam prometer mais do que aquilo que poderiam cumprir. E claramente, na altura, a carapuça não lhe serviu. Isso significa que vai cumprir todas as promessas que fez durante a campanha? Eu espero poder cumprir todas as promessas que fiz na campanha, e não foram muitas, porque eu normalmente, à parte de projetos emblemáticos, como é o caso do Bolhão, como é o caso do Centro de Congressos, como é o caso da revitalização na Zona Oriental, uma particular atenção à campanha, muitas vezes aquilo que eu disse, e muitas vezes fui tentado a fazer promessas, e não as fiz, porque aquilo que eu disse é, eu não esqueço nunca aquilo que ouço, e não esqueço nunca aquilo que vejo. E a promessa fundamental tem a ver com as nossas prioridades. As nossas prioridades, repito, a questão da coesão social, eu tenho a certeza absoluta que não vou defraudar os eleitores do Porto. No crescimento económico vamos ter que ser muito ágeis, porque aí vamos ter que ir à pesca, porque é assim que se faz o crescimento económico. E temos aí contingências estranhas que não conhecemos, do país. Mas o Porto é uma ilha, obviamente, não é uma ilha, não, quero dizer, não é uma ilha, está num país que está a passar por dificuldades, e eu espero que fale assombradamente também das questões nacionais, da mesma forma que fala das questões daqui da região e sobretudo do Porto. Qual é a avaliação que faz do atual Executivo? Olha, eu considero que eu não sou hoje em dia comentador, já o fui durante muitos anos. Enquanto cidadão Rui Moreira, e um homem que entrou agora na política. Enquanto cidadão, a avaliação que eu faço é que este governo, tendo encontrado uma situação do país calamitosa, e de facto o país vive uma situação muito difícil, por um conjunto de erros que foram acumulados ao longo de muitos anos, por um modelo de desenvolvimento que subitamente foi frustrado por uma situação internacional adversa, acho que este governo, em algumas matérias, tem sabido de facto atuar de acordo com aquilo que são as necessidades do país. Acho que há algumas áreas em que tem havido, na questão, nomeadamente do crescimento económico, numa altura em que não há investimento público, tem havido, apesar de tudo, algum acompanhamento de dossiês importantes e creio que, apesar do mérito ser muito do setor privado, se tem feito alguma coisa, creio, acima de tudo, que não tem sabido decidir prontamente alguns dossiês que podiam ter sido resolvidos no início. O Orçamento de Estado para 2014 é, como dizia a Ministra das Finanças, justo, equilibrado e equitativo? É o orçamento que o país precisa? Não é justo, nem equilibrado, nem equitativo. Ou seja, a senhora Ministra das Finanças pode dizer assim, pelas imposições externas, pela situação a que se chegou, nós não podemos ter um orçamento justo, equilibrado e equitativo. Dizer que este orçamento é justo, equilibrado e equitativo é tentar, no fundo, arranjar uma explicação para o governo português não dizer que nós estamos sujeitos, de facto, a uma tutela estrangeira neste momento. E o governo, enfim, já admite que o Tribunal Constitucional venha a pronunciar-se. O Rui Moreira considera normal ou abusivo que os recentes chumbos sejam vistos como ativismo político? Eu sou um institucionalista, sabe? Eu tenho muito respeito pelas decisões dos tribunais, seja o Tribunal Constitucional, seja outro que for. O que tem sucedido nos últimos anos é que os partidos políticos, e na sua forma de governação, têm abdicado de governar. E, portanto, naturalmente, o que têm feito é a judicialização da política. Tem permitido que sejam exatamente os tribunais, nomeadamente o Tribunal Constitucional, a ter que decidir aquilo que eles deviam resolver. A questão diferente é, se eles não gostam da Constituição, se os partidos não gostam da Constituição, então afirmem que não gostam da Constituição e negociem entre eles e proponham alterações à Constituição. Certamente, cada um de nós, cada português, tem ideias sobre a alteração à Constituição. Ou seja, o senhor não responsabiliza o Tribunal Constitucional? Não, de forma alguma. Pelas soluções que o Governo depois tem de encontrar para compensar aqueles chumbos. De forma alguma. Rui Moreira, estamos compreendo a ansiedade Sim. do Governo. Agora, não acho que sejam os juízes do Tribunal Constitucional responsáveis pela Constituição que nós temos. Estamos quase no final. Há aqui uma questão agora quase geracional. Convidou António Costa para a sua posse, também Rui Rio. São ambos apontados como os mais sérios futuros candidatos às lideranças dos seus partidos. Considera que eles têm a solidez necessária para, no futuro, avançarem por aí?
acima de tudo vai depender da vontade deles, não sei se é Gostaria de os ver avançar por aí? Eu acho que o Dr. António Costa e o Dr. Rui Rio são dois excelentes políticos e são pessoas que, na forma como têm estado na vida pública, têm sido verdadeiramente exemplares. O Dr. Rui Rio, a forma como governou a cidade do Porto, acima de tudo, deu-nos um património imaterial, que foi a ideia de que é possível uma cidade ser governada contra interesses instalados, contra lobbies, muitas vezes contra aquilo que parecia ser a vontade popular e, no entanto, conseguiu vencer. O Dr. António Costa tem tido um mérito, e eu conheço muito bem a passagem pelo Ministério da Justiça, a Administração Interna e agora pela Câmara de Lisboa, de ser um político, de facto, em que muitos de nós se inspiram na sua forma de estar na cidade, na forma que tem de se relacionar com todos. Ou seja, nessas circunstâncias, num futuro, enfim, eventualmente teria alguma dificuldade em escolher em quem votar? Não se trata de escolher, porque aí serei meramente um eleitor, eu não tenho... Não se está a ver a apoiar um deles? Não é uma questão de apoiar, depende em quê, depende se é para um governo, depende se é para a Presidência da República, enfim. Tenho muita consideração por ambos. Muito obrigada, Rui Moreira. Falámos do Porto, falámos também um pouco das questões nacionais. Foi um prazer. Muito obrigada por essa primeira grande entrevista televisiva aqui em direto da Alfândega do Porto. Muito obrigada a si também.